Família palmeirense, grande atuação do Palmeiras, né? Uma atuação aí que tá deixando muita gente preocupada com o Verdão, né? Tem muitos flamenguistas que já tá com o Palmeiras na cabeça. Por quê? Porque hoje o Palmeiras joga o melhor futebol do Brasil. Não é só um palmeirense que tá falando, e sim a mídia de todo o Brasil. Todos se renderam ao Palmeiras, né? Hoje, se tem um time que joga realmente pra frente, ofensivo, e não importa, não sente se sofre um gol, tem a virada. Se tem um time hoje que representa o futebol brasileiro hoje no Brasil, é o Palmeiras. Sem sombra de dúvida, pessoal, a expectativa é a melhor possível, né? Fase final de Libertadores, fase final de Campeonato Brasileiro. Agora vamos para o Rio de Janeiro quebrar o tabu, né? Esse tabu aí que inclusive na coletiva aí, foi citado, na coletiva de Abel Ferreira. O Palmeiras tem essa consciência, vai com esse objetivo e já pode fazer uma grande partida aí contra o Flamengo e sair com 6 pontos de diferença, pessoal. Aí ninguém segura. Pessoal, vamos ser bem realistas. Hoje o Palmeiras tá uma máquina. Hoje o ataque do Palmeiras não tem nenhum ataque no futebol brasileiro que joga o tanto do Palmeiras. Vitor Roque e Flaco Lopes. Cara jogando muita bola, né? Muita bola mesmo. Sem enrolação, vamos acompanhar o vídeo. Crédito do vídeo, Band Sport, link na descrição. Vamos acompanhar. É o time legal de se ver. Vamos ver o que vai fazer o Palmeiras aí. Quantos gols legais vai fazer. Vai enfiar 5, 4 e tal. Esse é o Palmeiras hoje, o time a ser batido. É legal, é curioso você não ver ser o Flamengo esse time, né? E o Palmeiras é o contrário. Pra você deve ser um choque. Mas não é. O Palmeiras... Papéis invertidos. Não, mas é que o Palmeiras também sempre se colocou no papel do... Sim. Não, nós não temos o investimento. Não, nós temos sim, nós temos o investimento e tal. Hoje, esse ano não é. Esse ano mudou. Encontrar um apelido, né? O Malvadão. Malvadão. Sei lá, outra coisa. Vamos ouvir o que disseram o Abel Ferreira e também o Alan do Palmeiras. Acredito que agora a gente encontrou a forma certa de jogar, onde todo mundo consegue se achar dentro de campo. A gente também vem se unindo muito, tanto nos treinos quanto nos jogos, e acho que isso tudo faz a diferença. É um dos jogadores jovens que nós temos ao nosso dispor, e se o selecionador nacional entender que o deve levar, está tudo certo. Ele tem que continuar com este trabalho dele, trabalhar muito, fazer golos, que os centroavantes vivem de golos também, não é? Mas e é isto, Palmeiras é isto, é resiliência, é estarmos todos juntos como foi hoje, com a nossa torcida, entrando mesmo dentro de campo e sofrendo o golo, mantendo a calma, ouvindo outra vez a música, somos o time do amor, somos o time da virada. Isso é algo que desperta em nós um gatilho mental para, ok, vai dar, e é sempre bom quando nós estamos juntos e conseguimos proporcionar aos nossos torcedores não só um bom jogo, mas também um bom espetáculo. Ainda falta muito jogo ainda até ao final. Como te disse, é lidar com o equilíbrio em todos os momentos. Quando as coisas não estão como nós queremos, perceber que o caminho é o 24 horas, amanhã lá estamos outra vez, o nosso processo e o nosso trabalho. E quando as coisas são muito bem, meter gelo outra vez, equilíbrio, porque nem éramos tão ruins quando disseram que nós éramos ruins, nem somos agora os melhores do mundo só porque estamos numa boa fase e agora somos os melhores do mundo. Não, o mesmo equilíbrio, pés no chão, as mesmas 24 horas, o mesmo processo, o mesmo trabalho, a mesma recuperação, a mesma análise, o mesmo treino, e estaremos preparados para o próximo jogo, que sem dúvida nenhuma é um jogo importante, e acho que o Palmeiras já não ganha lá não sei quantos anos, 10 ou 11 anos, é mais um desafio para nós, e portanto vem no momento que tem que vir e nós vamos nos preparar para esse jogo. Eu gosto tanto de olhar para o banco e ver jogadores como o Bruno Rodrigues, como o Flaco, como o Emiliano, como o Aníbal, que eu tenho opções, e isso é ótimo para mim, não tenho dificuldades nenhumas com isso. Lidar e treinar bons jogadores é o que qualquer treinador quer e que espera, portanto, e eles também sabem que só podem jogar 11, só podem entrar 5, eu já vos disse aqui e digo-lhes a eles também, a responsabilidade não é minha, foi a FIFA que disse que só pode entrar 11 jogadores, isso depois só posso substituir 5, porque por mim, da forma que eles estão a jogar, jogavam todos, mas a verdade, só podem jogar 11 e eu na hora da escolha meto o coração de lado, porque eles sabem quanto eu os admiro, quanto eu os respeito, a estima que tenho por cada um deles.
Muito bem, tá aí o Abel falando sobre tudo, né? Sobre trabalhar com os jovens, pé no chão e tal. Reclamou até da FIFA, que não deixa fazer mais do que 5 trocas. Exatamente. Ele pôr mais gente para jogar. Do Vitor Roque, que já está cogitado para a seleção brasileira, saiu no Marca hoje o segredo de Ancelotti para o centroavante da seleção. E aí a foto do Vitor Roque lá, 5-1, saiu perdendo, um pênalti, mas depois empatou ainda no primeiro tempo e no segundo tempo um deleite. Massini, suas primeiras palavras sobre esse jogaço. O jogo foi bom, o Palmeiras teve um bom nível, né? Começou bem, os primeiros 20 minutos, vocês estão vendo aí as chances que o Palmeiras criou, muitas finalizações de dentro da área, né? O Palmeiras estava conseguindo manter o Bragantino no seu canto, apertar o Bragantino até 20 minutos. Depois o Bragantino começou a se soltar um pouco mais, teve essa chance clara, 24 minutos. Aí o Mikael meteu essa bola aí que raspou a trave e depois saiu o gol do Bragantino, no pênalti, né? A gente está vendo o lance aí, a bola bate na mão do Fux. É pênalti. O Abel reclamou, mas para mim, o Bruno Fux definiu a marcação, tá? Quando o jogador fala, eu ouço. E ele disse o seguinte: eu sofri a falta nas costas, mas dentro do critério do árbitro ele está certo, ele não marcou nenhuma falta dessa. Então a bola bateu no meu braço e pênalti, né? O John fez o gol. E aí, o jogo caminhava para aquilo que eu dizia ontem aqui, não vai ser um jogo fácil, o time do Bragantino muito forte fisicamente, mas tivemos 2 fatores aí que mudaram a perspectiva do jogo. Primeiro, o jogador do Bragantino sofreu um corte na cabeça, teve que ser atendido dentro do campo, teve a chamada por vários acréscimos, aí o Palmeiras se acalmou e conseguiu o empate. Cara, quando o Palmeiras empatou, o estádio se acalmou, porque neste momento o Flamengo estava ganhando o jogo e o Palmeiras estava perdendo o jogo, né? Então também se trabalha com essa conta, né? E aí o Vitor Roque faz 2-1 e pronto, o jogo fica mais solto. O Bragantino perdeu um jogador, já tinha feito as substituições, né? Os gols foram excelentes, bonitos, né? Plásticos de ver. O Alan entrou muito bem na vaga do Veiga. Aquilo que o Arnaldo fala, eu concordo totalmente, pensar nos detalhes é fundamental, tanto que Aníbal e Flaco jogaram, entraram, o Palmeiras foi buscá-los, né? O Martínez também entrou, o Facundo ficou no banco. Como eu disse que o Palmeiras precisaria de um banco mais robusto e nem precisou tanto, o jogo já estava no 3-1, ali já estava definido. Mais um gol do Felipe Anderson, para mim é o maior destaque após ou junto com Flaco e Roque, é o futebol do Felipe Anderson, que cresceu muito, mas absurdamente, cresceu demais o futebol dele, e também esse novo componente que o Palmeiras ganha, né, a ponto de se discutir na porcosfera se o Murilo deve ser titular do Palmeiras ao invés do Bruno Fux. Então, aos poucos o Abel conseguiu encontrar soluções, o elenco é bom, é forte, é um time bom, e acho que o Palmeiras, nesses anos todos aí de enfrentamento contra o Flamengo, principalmente jogando no Maracanã, onde o Palmeiras geralmente vai mal contra o Flamengo, não tem oportunidade melhor do que essa. O Palmeiras está bem, o time é bom, está bem trabalhado, bem entrosado, como disse o Alan. Achou uma forma de jogar onde os jogadores se encontram em campo e vai ter condições de enfrentar o Flamengo, que tem um centroavante que joga sinuca, né? O Pedro é um jogador de sinuca. E o Vitor Roque é um jogador de boliche, impressionante. Ele vai para o strike e carrega tudo que tem pela frente. São 2 estilos diferentes. Enfim, só se pensa naquilo, só se fala naquilo e o jogo acaba ficando em segundo plano. Foi uma excelente entrevista coletiva do Abel. Não pitucou a torcida, não falou de... né, eu perdoo, mas não esqueço. Exaltou a torcida lotou o estádio dentro da capacidade que tinha, né? Como vocês estão vendo, tinha um palco lá atrás. E o Palmeiras conquistou um resultado muito importante, tá? Então, para o jogo contra o Flamengo, ele coloca uma perspectiva durante o jogo que em algum momento você pode olhar para o relógio e falar, deu aqui, acabou, não tem mais jogo, vamos em frente. E só também porque, como bem disse o Abel, e está fazendo questão de dizer o Felipe Luiz, tem muito jogo pela frente. O Palmeiras tem um jogo atrasado, que é um clássico na Vila contra o Santos, e o Flamengo tem um Sport
na Ilha do Retiro. Então, essa diferença pode ser tirada ou diminuir bastante até o final, sem contar ainda com as questões de Libertadores, né? Porque é possível sim que o jogo contra a LDU saia do Equador, tá? Ainda não está definido. Mas, por enquanto, não houve nenhum movimento. Mas o que a gente ouve é que existe essa possibilidade. E o Flamengo tem o Racing, semifinal de Libertadores. Depois o Palmeiras tem um adversário disparadamente mais difícil, que é o Cruzeiro. E o Flamengo, talvez pela logística, possa sentir alguma coisa, mas o Fortaleza está praticamente entregue aí na competição. Então, o jogo vale muito e vale muito, muito mais para o Palmeiras, que precisa de uma atuação neste nível contra um adversário do mesmo nível dele, ou um pouquinho superior até em termos técnicos, que tem o Flamengo, né? Então, o Palmeiras gerou muita desconfiança em cima do trabalho do Abel por causa de confrontos contra o Flamengo ano passado, na Copa do Brasil, Libertadores, Botafogo, jogos fora de casa. Esse ano ele conseguiu reverter isso, o desempenho do Palmeiras fora de casa é muito grande, mas ainda resta a questão G6, né? Que ainda está aí. O Palmeiras jogou com o Bahia, perdeu as duas, jogou com o Mirassol, perdeu uma, jogou com o Cruzeiro fora, perdeu, jogou com o Flamengo em casa, perdeu, né? E tem agora a possibilidade de enfrentar o Mirassol, que é o quarto colocado, o Flamengo fora e o Cruzeiro em casa, o Mirassol também. O jogo vai ser fora de casa. Muito bem. Arnaldo. Diga. 5-1. Daqui a pouco a gente vai falar do Flamengo, mas é inevitável, né, juntar uma coisa com outra. É inevitável. Eu acho que o Palmeiras atingiu o nível do Flamengo. O Flamengo tinha atingido antes esse nível nessa temporada. O Palmeiras já atingiu e hoje joga melhor que o Flamengo. E fez nesse recorte até o confronto direto o que a gente esperava. Talvez com duas ressalvas. Uma que ele ganhou e a outra que ele perdeu. Ele ganhou do São Paulo sem jogar bem durante boa parte do tempo e perdeu para o Bahia. Nesse meio tempo, o Flamengo oscilou bastante. O Flamengo também perdeu para o Bahia. O Flamengo empatou com o Grêmio. O Palmeiras, contra os adversários mais frágeis em casa, triturou, independentemente da escalação, independentemente da presença da dupla, independentemente do Lucas Evangelista e tudo mais, né? O Palmeiras conseguiu, como disse o Alan, o Mancini repetiu aqui, uma forma de atuar, uma sincronia, e passou a ser o time a ser batido, o time do consumo externo, o time que separa para ver e tudo mais. Essa situação para domingo, e acho que é uma das dúvidas que eu tenho, a condição da tabela, acho que o Palmeiras atingiu o conforto, não é um relaxamento, mas é um conforto para atuar no Rio com 3 pontos de vantagem e as vitórias a mais que deixaria o Palmeiras líder até com uma derrota, o que pode acontecer. A minha dúvida para domingo é como o Palmeiras vai enfrentar o Flamengo, de que forma, qual a estratégia para esse jogo. Acho que Pessoal, mas é como Mancini falou, né? A gente não tem uma oportunidade melhor de quebrar esse tabu. Então não vamos pensar aqui de perder e continuar na liderança, como está sendo o discurso aí de Arnaldo. Não. O Palmeiras vai para vencer, o Palmeiras vai para quebrar esse tabu. Se não há momento melhor para acontecer isso, né? O Palmeiras hoje joga um bom futebol, tem um grande elenco. Então, pessoal, o momento é agora. É partir para cima, atrás da vitória e não se esconder, não sentar nessa questão dos 3 pontos. Não, a gente pode perder porque... Não, esqueça isso, pelo amor de Deus. Vitória mais importante da rodada e a mais complexa foi a do Flamengo, não foi a do Palmeiras. Uhum. A gente discutia qual que era a coisa mais fácil. O Fluminense venceu o Juventude ou o Palmeiras venceu o Bragantino, né? E o Palmeiras triturou o Bragantino. O Flamengo vencer de 3-0 no Newton Santos é um sinal pro Flamengo de recuperação. O 3-0 para mim é maior que o 5-1. Pois é, claro, maior. Evidente, no campo do adversário. Sim. Também acho. Não tem nem comparação, né? Acho que E acho que do lado de lá, o Flamengo vai com o Pedro recuperado, com alguns jogadores descansados que não atuaram, que não foram utilizados no sintético. O Felipe Luiz
estudando, como você consegue ver a entrevista coletiva do Felipe Luiz, você vê nas palavras dele essa situação do Palmeiras ser o time a ser batido no campeonato. Então ele deve estar estudando bastante a dupla de ataque, a movimentação do Andreas, a questão do Bruno Fux iniciando jogada, né? Tudo isso que a gente está falando, trocando os nomes, guardando proporções, era o Flamengo há 45 dias. O Léo Ortiz tem uma saída, hoje é do Bruno Fux. O Pedro com a Arrascaeta, o Arrascaeta hoje é Vitor Roque e Flaco Lopes. O fulano, banco de reservas, hoje é o banco de reserva do Palmeiras. Então os dois são os mais fortes, são os que investiram mais, são os que conseguiram manter o trabalho e tem tudo para fazer um jogaço no final de semana. A dúvida que eu falava, que eu me referia, é se o Palmeiras vai, por exemplo, mas assim deu um exemplo, Bruno Fux ou Murilo. Essa é uma dúvida. O quarto homem do meio de campo vai ser o Maurício ou vai ser um jogador mais veloz de contra-ataque? Né? Em vez de um meia, um ponta que possa fazer também o corredor. A minha dúvida é se o Abel, por ser o adversário, e o Abel já enfrentou o Flamengo 1000 vezes e não ganhou como visitante, com 1000 formações diferentes, inclusive aquela que a gente gosta tanto do Danilo, do Scarpa, do Zé Rafael, e não venceu. E acho que ele nem precisa vencer, mas acho que a situação é como ele vai atuar, né? Como ele vai armar a sua estratégia. E o Abel falou bastante sobre isso na coletiva, né? Lembrou da série sem vencer o Flamengo, lembrou do que é jogar no Maracanã e tudo mais. Acho que o nível de confiança dos jogadores do Palmeiras hoje ele é indiscutível. Qualquer um que entra com confiança, isso faz toda a diferença. Arriscar a tabela, arriscar chute, arriscar a inversão de bola. Então o Palmeiras está vivendo um momento de fato mágico, mas agora, depois de um período de jogos mais favoráveis, vem jogos mais difíceis, né? Vem a visita ao Flamengo e a visita à LDU, né? E depois o jogo em casa é contra o Cruzeiro, que é um adversário chato também, que vai bem contra os times mais fortes. Então agora a sequência do Flamengo tende a ser menos... O Flamengo, enquanto o Palmeiras vai receber o Cruzeiro, ele vai visitar o Fortaleza, que está nessa situação. Enquanto o Palmeiras vai visitar a LDU, o Flamengo vai receber o Racing. Então, o Flamengo também tem boas chances, se vencer o confronto direto, de a gente reabrir a discussão sobre o melhor time do Brasil. Depende bastante do Flamengo no final de semana. Vessa, vamos colocar na tela aí a sequência dos times. Daqui a pouco a gente vai falar do jogo do Flamengo, mas a gente pode colocar a sequência pra gente, já que o Arnaldo colocou aí o que vem por aí. Palmeiras tem o Flamengo fora, depois o Cruzeiro em casa, Juventude fora, Santos em casa, Mirassol fora. Não é uma tabela facinho, não. Talvez o Juventude, mas mesmo fora de casa não é tão simples. Já o Flamengo tem o Palmeiras em casa, o Fortaleza fora. O Sport é fora, né? O Sport fora. Só que não, esse é o Sport, não é o jogo atrasado. Não é o Sport em casa. Essa é uma questão, né, que o Mancini fala bem. São Flamengo 2 vezes contra o Sport, Palmeiras 2 vezes contra o Santos. É uma diferença de... Aí o São Paulo fora, só que esse fora não é no Morumbi. Exatamente. O São Paulo vai jogar na Vila, né? O que já muda bastante. E depois pega o Santos em casa. E a molezinha do Flamengo, que é o Fortaleza, aí tem o contexto Libertadores e viagem a Buenos Aires, que atravessa todo o continente. Então, só fazendo essa ponderação, a gente olha o Fortaleza, você, claro, crava os 3 pontos, pelo que o Fortaleza também não está jogando. Mas tem esse contexto aí da Libertadores no meio. Na do Palmeiras, por exemplo, você pega o Mirassol, ninguém ganhou. O Mirassol tem, do G12, considerado G12, ele ganhou acho que 8-3 ou 7-3 empates. Ao lado do Flamengo, o único invicto. Isso, então realmente tem casca de banana. O Santos daqui a pouco pode estar numa confiança lá em cima. Eu acho 2 boas tabelas que pode sim dar uma bagunçada de um lado e do outro, ou até uma confirmada no caso do Palmeiras. Por isso que o jogo contra o fim de semana, o Palmeiras pode até perder, que continua líder, mas ele precisa
ao menos pontuar, Não, né? se você olhar para o recorte atual, se perder, ele consegue líder, né? Mas não é isso. Olhando o futuro. Não, por isso que eu falo, esse é o jogo mais importante do campeonato para o Palmeiras. Não tem outro. Se ele perder, continua líder, mas seria mais uma derrota para o Flamengo. O Flamengo teria vencido 6 pontos contra o Palmeiras e o Flamengo, peraí. Pois é, família palmeirense. A mídia discutindo essa atuação que o Palmeiras teve aí contra o Bragantino, né? Excelente atuação ali que a mídia cravou como hoje um futebol magia, né? Queira ou não queira, o Palmeiras tá à frente aí. Vamos ser bem realistas. Para mim, o Palmeiras hoje é o time a ser batido, pessoal. Concordo também com a mídia, né? É o time a ser batido, queira ou não queira. Jogando muita bola o Palmeiras. Palmeiras hoje, se tem um time que a gente pode bater no peito e dizer que representa o futebol brasileiro, a gente pode cravar o Palmeiras. Vem jogando bem, cresceu de produção no momento certo, né? Cresceu de produção quando a gente diz que realmente vai começar a ser decidida as coisas agora, né? Campeonato Brasileiro e Libertadores. Palmeiras é o grande favorito. Para mim, o Palmeiras é o grande favorito. Para mim, o Palmeiras é o grande favorito. Não só ganhar o Campeonato Brasileiro, mas também a Libertadores, né? Se continuar jogando esse futebol que tá jogando, pessoal, dificilmente o Palmeiras não vai ganhar nada. Vai passar em branco como o ano passado. Eu não acredito nisso. Se continuar jogando esse futebol que tá jogando, o entrosamento, né, o desempenho dos jogadores, vai ser difícil para os outros clubes, viu? Vai ser difícil para os outros clubes e a gente espera aí que realmente o Palmeiras mantenha essa mesma pegada, né? Mantenha esse mesmo desempenho, mantenha a mesma filosofia de jogo, que não caia, que quando chegar não pega para capar, que é a partir de domingo, o time não venha cair de rendimento, não entre de fralda cheia, como diz aí, muitos dizem aí, né? Como a turma do Amendoim diz. Não vamos entrar de fralda cheia, não vamos sentar no resultado, não, porque se o Palmeiras perder, ainda é líder do campeonato, vamos sentar aqui no... Não, pessoal, não vamos se apegar a isso. O Palmeiras tem que entrar com o objetivo de vencer, entrar para vencer e quebrar esse tabu aí que já dura, se não me engano, 7 ou 8 anos, né? Então não vamos se apegar aí porque se perder é líder da competição, não. Inclusive, a gente viu aí os próximos jogos do Palmeiras, né? Flamengo, Cruzeiro, Juventude, Santos e Mirassol. Talvez ali o Juventude, né? Talvez o Juventude é fora, mas mesmo assim, talvez seja um jogo fácil. Mas Cruzeiro, Santos e Mirassol é jogo complicado, pessoal. Aí o Flamengo tem Fortaleza e Sport, tem o São Paulo, tem o Santos, né? Então, eu concordo com o Mancini. Esse jogo contra o Flamengo é jogo decisivo. É jogo de 6 pontos, né? Se o Palmeiras ganhar esse jogo, sem sombra de dúvida, vai colocar pontos ali na frente do Flamengo, né? Colocar 6 pontos, né? Já pode até respirar um pouco mais na classificação, em jogos difíceis. E é como eu digo, a gente espera uma grande atuação. Uma grande atuação do Verdão, do Palmeiras, né? Eu acho que vai ter uma grande atuação, pessoal. Não vejo o Palmeiras jogando mal nos próximos jogos. Acho que vai ter uma grande atuação. Acho que tem tudo aí para o Palmeiras fazer uma grande campanha, né? Principalmente, né, nesses últimos jogos aí, né? Cresceu no momento certo, né? O time evoluiu no momento certo. Hoje é o time a ser batido. Não adianta que a gente querer esconder, como muita gente aí esconde. Não, porque o Palmeiras... Não, pessoal. É o time a ser batido. Hoje é o time a ser batido. É a realidade. Claro, eu sei que muitos não vão concordar, muitos não querem assumir. Porque é Palmeiras, né? Se fosse o Flamengo, tava todo mundo assumindo, né? Joga o melhor futebol do Brasil, joga isso, joga aquilo, não. Tem que bater no peito. Hoje o Palmeiras é o time a ser batido, é o time que joga mais bonito no futebol brasileiro. Hoje o Palmeiras é aquele time que encanta. Hoje o Palmeiras é aquele time que é bonito de se ver jogar. Então não adianta aqui também a gente querer esconder a verdade, né? A verdade dói, principalmente para os rivais, né? Mas tem que ser dita, pessoal. Tem que ser dita. Hoje o Palmeiras é o time a ser batido. Então é isso, pessoal. Deixa a sua opinião, se inscreva aí no canal Porco News e até a próxima, pessoal.